Dia 22 de maio de 2025 foi o dia que a minha vida mudou completamente. Foi o dia que a minha filha nasceu e dali pra frente nada mais foi igual, nada foi da mesma forma. Eu costumo dizer e conversar com alguns amigos que até o significado das palavras parecem ter um pouco mais de profundidade ou ter uma profundidade mais completa. Antes de eu começar, eu queria trocar uma ideia com vocês. Esse é o quadro Considerações. Eu tô trabalhando com 2 quadros agora. Se você não percebeu, é normal, porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso e essa é a primeira semana em que a gente tem 2 vídeos longos na semana aqui no canal, então eu tô muito feliz por isso. Esse é o Considerações, de quarta-feira é o Quebrando um Galho, onde a gente trata a respeito de um tema e como esse tema afeta a nossa vida e a nossa criatividade, sempre baseado por 2 livros. Se você não viu o vídeo dessa semana, você pode ver aqui no canal. E de sexta-feira, sempre às 18 horas, vai ter o Considerações, onde a gente fala a respeito das coisas da vida de uma forma muito mais simples e muito mais dinâmica, é muito mais sem corte. Meus vídeos você vai perceber que tem sempre um corte. O que vai ter de diferente aqui nesse vídeo é que você vai estar comigo aqui nessa câmera também, de cima, e também vão rolar algumas anotações. Então, sempre para que a gente possa se aprofundar. O tema desse vídeo, e por que eu comecei falando sobre o dia que minha filha nasceu, né? Porque, como eu estava dizendo, e aí voltando pro começo, eu acredito que a paternidade, o dia que eu descobri o dia que a Olivia nasceu, na verdade, parece que os significados das palavras foram um pouco mais aprofundados. Então, se de alguma forma eu entendi a alegria de um jeito, sei lá, quando eu era criança, pra mim a alegria era o dia em que um amigo meu vinha dormir na minha casa. Ou, sei lá, o dia que eu sabia que não ia ter aula. Hoje, pra mim, a alegria tem um significado muito maior e muito mais profundo dentro de mim. Se eu paro pra pensar a respeito de responsabilidade, sei lá, eu lembro do meu trabalho e eu penso que, sei lá, eu tinha algumas responsabilidades, né? Chegar no horário, eu tinha os meus compromissos com o meu chefe, o que me era proposto para fazer e para ser feito. Então, aquilo para mim era responsabilidade. Hoje, como pai, responsabilidade tem um assunto muito mais profundo. E aí eu vou botar uma foto aqui agora pra você do dia que eu pensei nesse conteúdo desse vídeo. Eu nunca imaginei que isso se tornaria um vídeo, mas eu vou deixar aqui uma foto da janela do quarto que eu tava lá com a Olivia e no hospital ali, no momento da maternidade. E foi onde eu comecei a perceber que a palavra cuidado, e esse vai ser o tema do nosso vídeo, e como que o cuidado afeta a nossa vida e a nossa criatividade. E aí esse vídeo ele vai ser meio sem corte mesmo, vai ser a gente trocando ideia. Você vai perceber que ele é um pouco diferente. Como que o cuidado se tornou um pouco mais profundo, e quando eu comecei a pensar em cuidado, eu vou até colocar também o meu bloco de notas aqui do dia que eu pensei que eu tava pensando a respeito disso. O cuidado, ele tem 3, pra mim, ele parece que ele abriu como 3 principais áreas. E a primeira área, eu vou botar um laranjinha aqui, para poder dar uma diferenciada, é o relacionamento com Deus. Então, a primeira área dentro do cuidado para mim é o relacionamento com Deus. E aí, pô, se você não é cristão, ou se você tem algum outro tipo de fé, eu acredito que isso tem um impacto também na sua vida, porque, enfim, isso fala a respeito de vida em comunidade, mas eu falo a respeito do meu contexto, né? Eu sou cristão, e eu vou falar como que isso tem um impacto na minha vida. Dentro do relacionamento com Deus, eu acredito que existem 3 grandes áreas, 3 principais áreas, e eu destrinchei em 3 pequenos blocos, rápidos e objetivos, e eu quero que você venha comigo. Primeiro bloco é a vida devocional. Por que a vida devocional é tão importante para nossa construção criativa e para nossa identidade? Hoje a gente estava falando um pouco a respeito disso no último vídeo. Se você não viu, assiste aí o vídeo dessa semana, tá muito legal. Mas eu acredito que é no momento devocional, é na nossa vida devocional, que a gente vai descobrir exatamente quem a gente é. Existe um convite na Bíblia para que a gente contemple o Senhor, né? O que diz contemplar Ele como por um espelho, a fim da gente ser transformado de glória em glória, né? E assim a gente será transformado de glória em glória. E a pergunta que eu faço para você é: por que a gente olha para um espelho? E aí, essa é uma boa pergunta para esse tema. Por que olhamos no espelho? Pra você lembrar, uma pergunta facilitadora.
Cara, por que a gente olha no espelho? Por que às vezes eu olho aqui pra telinha que tem do lado da minha câmera? É normalmente pra eu me arrumar. A gente para em algum lugar que tem um espelho, a gente ajusta o cabelo, a gente vê se o óculos tá certo, vê se tem alguma coisa suja no dente, vê se tem, sei lá. A gente sempre olha no espelho a fim de se arrumar. E o convite da Bíblia é para que a gente olhe para um espelho, onde nesse espelho a gente enxerga Cristo como nosso modelo e nosso exemplo, e a gente olha pra gente e fala: puxa, o que tem nesse espelho que não tem na minha vida? O que quando eu olho pra cá, eu olho pra mim e eu falo: nossa, isso aqui eu preciso ajustar, isso aqui eu preciso corrigir, isso aqui não combina comigo, né? Igual quando você coloca uma roupa, você olha no espelho e você fala: nossa, isso aqui definitivamente não combina comigo. Então, esse é o intuito, por isso que é tão importante você ter uma vida devocional, para que você possa entender a sua identidade e dar passos em direção ao seu projeto criativo, em direção ao seu propósito, ao seu chamado, ao que você acredita que você nasceu para fazer. E aí, eu não falei isso no começo, mas é algo que eu quero falar nesse vídeo. Qual que é o intuito desse canal? O que eu quero com isso? Por que eu tive o desejo de criar conteúdo aqui dentro do YouTube? Eu sempre lutei em tirar os meus projetos do papel. Eu tenho um caderninho onde eu tenho diversas ideias. Talvez assim como eu, você é uma pessoa criativa, você também tem um caderno cheio de ideias, ou você tem uma ideia que você acredita muito e você nunca conseguiu tirar ela do papel. O meu principal intuito é fazer com que as pessoas se entendam, e a partir do momento em que as pessoas se entendam e elas tenham uma reflexão sobre si mesmo mais completa e mais cristalina, se é assim que eu posso dizer, a partir disso a gente consegue começar a dar passos e tirar o nosso projeto do papel. Então, o intuito desse canal é para que pessoas criativas tirem os seus projetos do papel. Se você conhece algum amigo que vai curtir um conteúdo como esse, já compartilha. Aproveitando aqui, a gente tá no primeiro tema ainda, compartilha com essas pessoas, curte, se inscreve aí. A gente tá com uma meta de 500 inscritos até o final do ano. Eu tô muito feliz que a gente já tá com 430. Isso é muito, muito, muito especial, vários comentários legais. Então, enfim, esse é o intuito desse canal. Então, uma vida devocional faz com que você tire os seus projetos do papel. Por quê? Porque você passa a se entender melhor e tudo fica um pouco mais claro. A segunda é uma vida cristã na prática. Isso também é algo que a gente já conversou em alguns vídeos, em alguns conteúdos. Eu tenho tentado olhar para a Bíblia e olhar para os ensinamentos de Cristo e tentar não interpretar de forma muito profunda, sabe? Eu tenho tentado olhar de forma simples, porque assim é a palavra. A palavra ela é simples e ela é objetiva. Como eu dei um exemplo, né? Claro que se a Bíblia fala que eu sou um vaso na mão do oleiro, óbvio que eu acho que eu não sou um vaso. Mas eu entendo quando ela fala de forma simples para que eu tenha uma vida devocional, para que eu tenha uma vida cristã não só de ensinamentos, não só de uma teoria, mas principalmente uma vida na prática. Uma vida cristã na prática é uma vida onde a gente vive aquilo que a gente aprende. Imagina, se eu pegasse a Olivia e falasse para a Olivia, que é minha filha, acabou de nascer, falar: filha, você agora, a partir de agora, você vai ser alguém que você vai arrumar o seu quarto. Ela começa a crescer, se desenvolver ali, eu falo: filha, a partir de agora é responsabilidade sua. E aí ela começa a crescer e tal, e dia após dia eu passo pelo quarto dela e eu vejo que o quarto dela não tá arrumado. E eu chego e falo: puxa, filha, eu pensei que a gente tivesse conversado, pensei que você tivesse entendido e tal, né? E ela: não, papai, eu entendi, eu sei exatamente o que é arrumar o meu quarto, deixa comigo. E a partir daquilo, ela começa a se desenvolver, ela começa a procurar vídeos de como arrumar o quarto, qual que é o melhor produto para passar no chão, como você dobra uma coberta da forma certa, como você deixa o seu quarto organizado, como você deixa suas gavetas organizadas. E aí, no dia seguinte, eu chego, o quarto dela não tá organizado. O que eu quero dizer com isso? Será que às vezes a gente só tem informações a respeito do que é ser um verdadeiro discípulo, ou a gente tem vivido como um verdadeiro discípulo? De que adianta ter um monte de informações sobre como arrumar um quarto se no final do dia a gente não arruma? Você saber as informações e não fazer é a mesma coisa que você não saber. Então, eu acho que essa é a vida cristã na prática. É a prática das coisas simples. Então, vamos anotar aqui. Prática do simples. Se existe um convite para que você tenha uma vida de jejum, tenha uma vida de jejum, bota na agenda, bota na rotina. Se é um convite para que você tenha uma vida devocional, tenha uma vida devocional, enfim. Esse é o segundo e por último aqui, relacionamento com Deus. Dentro dessa área do cuidado, eu vou colocar uma vida no corpo. O que isso quer dizer? Cara, uma vida no corpo, uma vida cristã, passa por uma vida onde você
pratica e você coloca tudo aquilo que você recebeu como dons, talentos, qualidades, defeitos, enfim, tudo isso, você vive essa vida no corpo. Por quê? Porque no corpo, é na igreja, na comunidade, onde que as pessoas vão olhar pra você e vão falar, cara, você é bom nisso. Eu não sei se isso aconteceu com você também, mas foi na igreja que eu arrumei minha esposa. Foi na igreja que eu arrumei o meu primeiro trabalho. Foi na igreja que eu descobri qual faculdade eu ia fazer. Conversando com alguns amigos, eles falaram, pô, Heitor, isso aqui tem tudo a ver com você. Eu falei, pô, é verdade. Aí eu dei o passo lá, me inscrevi, fiz minha faculdade. É na igreja onde a gente se desenvolve. É na igreja onde a gente aprende a falar em público. E aí, de repente, apresentar um trabalho na faculdade não é mais tão difícil assim. Você liderar não é tão difícil assim, porque você está acostumado a lidar com pessoas. Então, a vida no corpo, ela faz com que você entenda quem você é, faça com que você se desenvolva em quem você é, a fim de que você tire os seus projetos do papel. Então, a vida no corpo é desenvolvimento. Então, beleza, a gente falou que ia conversar sobre 3 áreas. A segunda área é saúde. E a terceira aqui, para já matar sua curiosidade, é família. A gente vai passar rápido por isso aqui, porque eu também não quero que considerações fiquem muito longo. Mas enfim, sobre saúde. Primeira coisa é exercícios. A gente vai ter um vídeo a respeito disso, mas eu comecei a me perguntar, não sei se você sabia disso, mas a corrida de rua é o esporte que mais cresceu desde a pandemia. Não sei se é porque não precisava de ninguém perto, e isso era algo fundamental na pandemia, você conseguia simplesmente botar sua máscara ali, sair para correr, ou ir correr na esteira, ou enfim, se desenvolver na bike ali, se você tem alguma em casa. Mas o esporte é extremamente importante. Por quê? Porque a gente carrega muita coisa dentro da nossa cabeça. E, principalmente pra mim, eu tenho aqui algumas medalhinhas, a corrida é algo que faz parte da minha vida. E, principalmente nessa geração onde a gente mal passa tempo longe do celular, parece que a corrida é o único momento em que eu fico 1 hora ou mais de 1 hora longe do meu celular. Opa, acabou a bateria aqui da minha luz, mas vamos seguir. Parece que a corrida, no momento da corrida, é o único momento que você passa um tempo longe do seu celular. Você passa 1 hora, você passa 1h15, 1h30, seja lá quanto tempo você pratica suas distâncias. Enfim, então é muito bom, principalmente para sua saúde mental. Então, escolhe um momento do seu dia, que seja 2 vezes por semana, 1 vez por semana, 3 vezes por semana. É muito importante que você faça isso, para que você consiga organizar suas ideias e tirar isso do papel. Por último, alimentação. Eu não sou nenhum coach, não, tipo assim, eu não faço ideia, eu não tenho formação em nada disso, mas eu tô falando que são coisas que eu tenho tentado colocar em prática, que me fazem bem e que de alguma forma tem me ajudado a tirar os meus projetos do papel. É impressionante como eu me sinto quando eu tenho uma semana onde eu consigo me alimentar bem. Parece que a alimentação é um dos primeiros passos para eu ter uma semana onde eu falo que, nossa, essa foi uma semana onde eu acertei nas coisas. E quão positivo é a gente ter esse sentimento. Não sei se você é assim como eu, sou um cara meio que eu me recompenso positivamente de acordo com a semana que eu tenho. Então, quando eu tenho uma semana onde eu consegui me alimentar bem, cuidar ali desde o meu café da manhã até o meu horário da janta, como eu me sinto bem e como isso faz bem para que eu tire os meus projetos do papel. Então, assim, sem falar na qualidade de vida e no futuro, né, que isso é extremamente importante. Desde que eu comecei a ir para academia, eu comecei a reparar como os idosos dentro da academia, parece que eles têm uma longevidade de vida muito maior até do que muitas pessoas que eu conheço, assim, que às vezes têm dificuldade de sentar, de ir de um lugar até o outro, ou que dependem de uma ajuda para poder chegar em até algum lugar. Eu acho que tirar os nossos projetos do papel diz muito a respeito da longevidade. Eu gosto muito de uma frase de um missionário antigamente, que ele disse o seguinte, e aí eu gosto muito de uma frase que um antigo pastor, que infelizmente morreu por não ter cuidado da sua saúde, ele disse que foi entregue para ele uma mensagem e um cavalo. Ele matou o cavalo, então o que seria feito com essa mensagem? Isso diz respeito também aos nossos projetos, né? Se a gente tem uma missão, se a gente tem um propósito, se a gente acredita que a gente tem um projeto criativo que tem uma capacidade de mudar e de transformar o mundo, como que a gente vai tirar isso do papel se de alguma forma a gente não cuida da nossa saúde ou a gente é responsável por isso? E por último, é o nosso sono.
Cara, isso é muito importante, assim, e mais uma vez, eu não sou nenhum expert, mas coisas para que você tome cuidado. E provavelmente eu tô na fase mais complexa para falar a respeito de sono, mas uma verdade é, não importa quão pouco um pai durma, a mãe sempre vai dormir menos, isso é verdade. Mas é um lembrete para que você cuide do sono e coisas simples. Eu acho que um horário de sono não começa pela hora que você acorda, mas começa pela hora que você dorme. Então, mudou muita coisa na minha vida quando eu fiz um ajuste simples, né? Eu não comecei a definir qual que é o horário que eu acordo, eu comecei a definir qual que é o horário que eu durmo. E nem sempre eu acerto nessas coisas, eu vivo semanas complexas onde eu não consigo acordar na hora que eu quero, não consigo colocar tudo isso aqui em prática. Mas são coisas que têm me ajudado quando eu consigo colocar em prática e tem um impacto na minha criatividade e na minha vida. Então, eu espero que tenha na sua também. Então, a gente tá falando sobre 3 grandes áreas do cuidado, relacionamento com Deus, saúde e, por último, família. Dentro da família, são 3 áreas para fechar esse vídeo: amar e cuidar do próximo. Cara, como é muito bom quando a gente tem a oportunidade de cuidar do próximo. Parece que cuidar do próximo torna a gente pessoas menos egoístas, assim. E por isso que é bom, eu volto até aqui na vida no corpo, vida de igreja. É muito legal quando você tem a oportunidade de cuidar de alguém, dos seus familiares, das pessoas que estão à sua volta ali, né? Como é legal olhar para minha esposa e ter alguém para cuidar, e como isso livra a gente de um egoísmo, né? Talvez a gente sofra às vezes de um mal de achar que a nossa vida é mais difícil do que a vida de todo mundo, e às vezes é verdade, a nossa vida tá muito difícil mesmo, mas como é bom a gente poder olhar para outras pessoas e ver que às vezes, puxa, as pessoas também precisam de ajuda, e como faz bem. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber, né? E é impressionante como às vezes parece que quando você faz algo por alguém é como se você tivesse se cuidando, né? Quando você consegue cuidar de alguém, quando você tem uma palavra, quando você consegue ir socorrer alguém, ajudar um amigo numa mudança, ajudar alguém em alguma coisa, como isso faz bem pra você, né? E como isso faz bem pra sua cabeça, isso te ajuda a se encontrar e, enfim, ter uma cabeça mais limpa pra tirar os seus projetos do papel. Então, amar e cuidar do próximo é um desses pontos. Depois, cuidar de si. E aí a gente tá falando um pouco a respeito de paternidade. E, cara, é muito doido, assim, e aí eu acabei de falar a respeito de egoísmo, mas eu vou falar um pouco sobre o papel do pai, né? Como, de alguma forma, ser pai faz com que você olhe cada vez menos pra dentro de você, né? E isso é muito bom e muito saudável, mas também existe um momento em que você precisa se preocupar com você mesmo e como a sua cabeça tá. Porque senão você não consegue fazer nada do que a gente escreveu até aqui. Você não consegue ter uma vida devocional, não consegue viver uma vida cristã na prática, não consegue cuidar da sua saúde, nem cuidar do seu próximo, das pessoas que estão do seu lado. Se a sua cabeça não estiver bem, se você não estiver bem, nada tá bem, você não consegue cuidar dessas pessoas. E aí eu deixo esse espaço aqui para que você, cara, escreva nos comentários aí, que você deixe algo difícil que você tá passando. O meu maior sonho, o meu maior intuito é criar uma comunidade que se ajuda e que troca ideia e que se desenvolve e vai se ajudando as outras pessoas a se desenvolverem. Então, se você precisa de alguma ajuda, se você precisa de alguma coisa, mano, levanta a mão, a gente tá aqui. Esse é o ambiente que eu quero formar aqui no canal e na nossa comunidade. Então, se você precisa de alguma coisa, levanta sua mão, a gente tá junto. É importante que você cuide de si. E por último, cuidar das conquistas. Isso é uma coisa que eu tava pensando lá na maternidade. Falo, caramba, eu acho que a conquista ela tem muito mais a ver com permanecer tendo coisas, e eu não quero soar alguém materialista aqui, aí coisas entenda por às vezes um bom nome que você construiu em torno das pessoas, ou conquistas mesmo financeiras, ou passos, alvos que você alcançou, viagens que você realizou. Quando você cuida das suas conquistas, você começa a manter elas. Eu não consegui explicar da forma que eu queria, mas eu vou conseguir agora. Quando eu era criança, ou quando eu era adolescente, eu lembro que eu conseguia conquistar as coisas, mas eu me desfazia dessas conquistas muito rápido. Então, eu tive um primeiro carro, esse carro durou pouco tempo, depois eu vendi para poder ir morar um tempo no Rio de Janeiro, aí depois eu voltei, eu tinha um celular, eu queria uma câmera, eu vendi o celular e comprava câmera, eu queria um violão, então eu vendi uma guitarra e comprava
um violão, e eu não quero soar como um acumulador, mas eu acho que é legal quando você começa a conquistar as coisas e você começa a manter essas conquistas. Por quê? Porque é importante para que você se desenvolva e até tire os seus projetos do papel. Então vamos supor que um dia eu tivesse comprado essa câmera que eu tô gravando agora, mas para que eu pudesse lançar uma música ou gravar alguma coisa, eu tivesse vendido ela e tivesse comprado, montado um home studio. Provavelmente eu não teria essa câmera agora para poder divulgar as coisas, enfim. Então, quando você vai conquistando coisas que fazem sentido para quem você quer ser, é importante que você cuide dessas conquistas para que essas conquistas te levem a chegar até esse destino. E óbvio, fazendo bom uso delas, não escanteando essas coisas, usando tudo. Eu não sei se fez sentido para você esse ponto, mas para mim foi algo que fez muito sentido. Então, para mim é importante eu cuidar das minhas conquistas. E cuidando de tudo isso, eu acho que a gente consegue olhar para os projetos e dar passos curtos, mais objetivos para o lugar que a gente está. E é isso que eu quero propor para você no final desse vídeo. Eu quero que você olhe para essas 3 grandes áreas, para esses 9 pontos aqui, e que você pense, pô, no meu devocional, qual é um pequeno passo que eu posso dar? Será que eu não tenho feito ele? Então, puxa, será que eu consigo ter 10 minutos do meu dia que eu vou conseguir abrir a Bíblia e ler ali um texto? Será que eu tenho vivido a vida cristã na prática? De repente o texto que eu tô lendo, será que eu tô aplicando? Será que eu tô vivendo isso? É importante que a gente faça isso. Sei lá, e você começa a dar passos práticos. Então, sono, eu tô cuidando do meu sono, eu tô dormindo bem, eu tô dormindo muito, eu tô dormindo pouco. É importante que a gente dê passos assim. Então, enfim, cara, isso aqui às vezes pode ser, filha, se um dia você assistir esse vídeo, eu vou ficar muito feliz se você olhar pra isso e ver que de alguma forma eu consegui te ensinar as coisas que eu falei aqui. Vai ser muito legal se um dia eu olhar no futuro e a gente reassistir esse vídeo e eu ver que eu consegui fazer com que a nossa casa e a nossa família cuidasse disso. Enfim, esse virou um recado para o meu eu do futuro, mas não era o meu intuito no começo desse vídeo. Mas enfim, gente, esse é o meu intuito aqui, é ajudar você a cuidar de você, a fim de que seus projetos saiam do papel, porque eu acredito que essa é uma vida que vale a pena ser vivida. Então, enfim, eu falei que esse vídeo ia ficar um pouco mais curto, mas ele tá longo pra caramba. Depois você me fala se faz sentido ter um vídeo desse formato, desse jeito. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado desse formato. Se fizer sentido, a gente volta trocando ideias sobre outras coisas, volta de um outro jeito, enfim. Não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de compartilhar com seus amigos. Por favor, se inscreve aí, a gente tá com uma meta de 500 inscritos e a partir do que eu bater os 500 inscritos vai ter vídeo todo dia, de segunda a segunda aqui nesse canal, durante 100 dias, é uma meta que eu fiz. Eu já escrevi 100 temas, que são coisas que eu quero falar a respeito disso. Então valeu, gente, é isso aí, eu sou o Heitor Sola, obrigado por me acompanhar, espero que você tenha curtido essa conversa e é isso aí, tamo junto.